Eu peguei aqui esse livro, que é o Grundrisse, do Karl Marx. Grundrisse, né, seria os fundamentos. Mas tem toda uma discussão aqui, porque esse Grund, o Grundrisse, esse Grund, como em inglês, ground, né, é a base, né, é uma base. Se você for pesquisar, inclusive em alemão, Grundrisse na internet, você vê que Grundrisse, por exemplo, a arquitetura é a planta baixa de uma casa. Grundrisse é uma projeção vertical, uma figura geométrica, é uma planta de uma casa. Grundrisse, então aqui os Grundrisse da crítica à economia política seria uma espécie de a base da crítica da economia política. E realmente tem ele discutindo aqui, o Marx, discutindo o circuito do capital, né, para conectar com a nossa questão, da onde vem essa tal da economia, além da dimensão do fascínio, né, que a propaganda causou naquele adolescente, no Jardim Paulista, nos anos 70. Mas o Marx, ele falando do circuito do capital, ele fala um negócio que cada vez que você voltar aos clássicos, né, dá uma sensação boa de que alguém realmente pensou as coisas de uma maneira real e radical. Né? E ele fala da propriedade das condições de produção. Como antes você tinha uma comunidade em que a propriedade das condições de produção era uma forma determinada, limitada, numa comunidade, também o indivíduo estava limitado, né? Tinha um desenvolvimento limitado das forças produtivas, formando essa comunidade. Diz aqui, o objetivo da comunidade, do indivíduo, como condição de produção, era a reprodução das próprias condições onde ele já estava, tanto isoladamente, quanto em suas subdivisões e relações sociais, com portadores vivos dessas condições, que estão tudo no meio fantoche para reproduzir exatamente aquele modelo. Ele vem com aquelas frases hegelianas, né? Diz, o capital põe a própria produção de riqueza, como pressuposto de sua reprodução. Então, aí você fala, que isso? Ele põe a própria produção de riqueza como pressuposto da sua reprodução. Se você não fizer daquele jeito, você está fora do sistema. E é impossível ficar fora disso, porque o valor não exclui qualquer valor de uso. Nada é absoluto diante do capital. Esse valor que põe a sua própria reprodução como condição de produção. O seu próprio pressuposto, o valor, é posto como produto. Quer dizer, você olha, o pressuposto disso é que você continue justamente reproduzindo e produzindo daquela forma. E aí, ele diz, o limite do capital é que todo esse desenvolvimento procede de modo contraditório. E o aprimoramento das forças produtivas, da riqueza universal, etc., do conhecimento. O pessoal acha que o Marx é materialista, né? Estamos falando aqui de uma lógica do capital que pressupõe que as coisas serão produzidas daquele jeito e o valor, nessa expansão ilimitada, ele entra em contradição, né? É um desenvolvimento que procede de modo contraditório, o aprimoramento das forças produtivas, do conhecimento ao lado das forças produtivas, isso em 1850 e pouco. Né? Esse aprimoramento aparece de tal forma que o próprio indivíduo que trabalha se aliena. Alienação. Se relaciona às condições elaboradas a partir dele, não como suas próprias condições, mas como condições de uma riqueza alheia e da sua própria pobreza.
Todavia, essa própria forma contraditória é evanescente e produz as condições reais de sua própria superação, e é aquela palavrinha Aufhebung. Aufhebung. O resultado é, agora o que interessa, qual é o resultado dessa contradição em que a forma do capital pressupõe que as coisas sejam produzidas sempre daquele jeito, de tal forma que a pessoa não se reconhece no valor que está sendo produzido, mas você faz essa Aufhebung. Bom, o resultado da contradição é, tendencialmente, palavrinha capciosa, tendencialmente, dinamei. E ele põe em grego essa palavra. Dinamei. O desenvolvimento universal das forças produtivas da riqueza, em geral, como base, bem como a universalidade do intercâmbio, portanto, do mercado mundial como base. A base, a partir dessa base, ocorre uma contínua superação de seu limite, que é reconhecido como limite, e não passa por limite sagrado. Fecho aspas e paro por aqui, essa citação do Marx antes do Capital. É escritos Grundrisse, né? Assim, é a planta baixa, né? Ele está programando, está pensando ainda como é que ele vai transformar as categorias hegelianas, do idealismo alemão, numa planta baixa, né? Em Grundrisse, uma espécie de planejamento, né? Da sua própria obra, O Capital. E ele é um trecho interessante, porque ele está falando de economia, de capital, de trabalho, de riqueza, de pobreza, de produção, de reprodução, mas aparecem, além das questões ligadas à riqueza material, aparece o conhecimento e aparecem algumas expressões que não são propriamente materiais, não são propriamente da ordem da realidade física, da coisa física e material, porque é da ordem do Aufhebung. Quer dizer, alguma coisa que tem que superar, inclusive, as condições de reprodução desse modelo, desse modo de produção. Mas como é que você vai superar isso? Tem Aufhebung, tem conhecimento, e aí ele fala do sagrado. Então, aqui tem uma... Né, a gente já discutiu aqui, viu uma discussão do Juliano sobre os evangélicos, toda essa questão religiosa, né, na evolução dessa Europa, está se tornando capitalista, né, e é importante, não há um limite sagrado, não há um limite sagrado. Essa própria forma contraditória é evanescente e produz as condições reais de sua própria superação. Então, um Aufhebung. Eu li isso aqui não por queridades doutorais, é que realmente a gente lia o Capital, né, em busca de respostas. Né? E, no final, acho que a gente acaba encontrando muito boas perguntas. Né? Muito boas perguntas. Eu, como fiz essa graduação na USP, em economia e ciências, economia de manhã, ciências sociais à noite e movimento estudantil à tarde, de modo que eu estou na USP, realmente, sem sair de lá, né, contando enfim, alguns intervalos, mestrado, doutorado na Unicamp, viagem por aí no Japão, mas realmente faz muito tempo, né, desde essa época, comecei a frequentar a USP, e era a época também de seminários Marx e tal. Talvez hoje fosse bom, eu quis dar um pouco de saber de seminários Marx, no encontro de sábado à tarde, né, porque realmente eu acho que são alguns autores aos quais a gente tem que voltar para ter uma reflexão, de repente vai iluminar o século XXI com um pensamento dos meados do século XIX. Isso ajuda, eu acho que eu me sinto como um pensamento que fica, de certa forma, mais difícil de entender, mas, ao mesmo tempo, ele é um teste de qualidade, digamos assim, a durabilidade da sua provocação. E eu acho que, nesse trecho do Marx, ele resume, você vê que é um rascunho, né? Você vê que o negócio está pena solta, está soltando verbo ali e usando esse jargão hegeliano. Então, eu, quando
estava lá na graduação, né, no estudantil, Marx, o discurso de Marx, era proibido, né, o disco da Marx, na Faculdade de Economia e Administração da USP, não tinha nenhum curso de Marx. A gente foi a primeira geração que começou a fazer grupo de estudo na monitoria. Né? Então, o Marx ele tinha essa importância para quem estava no movimento estudantil, e eu cheio de imaginação, né, criatividade, querendo juntar economia com ciências sociais, com movimento político, né, jornalismo, poesia, aquela situação de esperança muito grande, que as coisas estavam realmente indo para melhor, que haveria uma democratização, que o Brasil ia ser descoberto. Era realmente uma... A gente agora está com 60 anos, passo 60, mas, nossa, eu vivi aquilo, me sinto um pouco uma turma que viveu a bossa nova, né? Guardadas as proporções, mas, poxa, nossos anos 70, né? De luta pela liberdade, que coisa linda, que coisa incrível, né? E, bem, na universidade a gente estudava escondido mais, e ficava comparando, né? As aulas lá da FRE, teoria da utilidade, né? Utilidade marginal, rendimentos decrescentes, né? Toda aquela teorização liberal, ou neoliberal, ultraliberal, enfim, a família reunida e nada de Marx. Nas ciências sociais, muito Marx, Hegel, Weber, e por aí afora. Tinha filosofia lá junto, então a gente fazia um monte de disciplinas optativas, eu fui pegando gosto pela filosofia e comecei a procurar aonde que a economia e as ciências sociais iam se encontrar. E dentro desse contexto, discutir Marx, já começar a partir para a crítica aos professores, né, da fé, coitado, aguentava aquela molecada realmente, né, metida besta, e a gente ia e tal, escrevia, fazia chapas estudantis, queria transformar o mundo, né? Essa turma que aparece no filme aí, Liberu, eu nunca fui da Liberu, mas a gente lembra bem do pessoal daquela época, né? Eu falei, bom, só pode ser na teoria do valor, então, que a gente vai enfrentar essa questão, né? Essa contradição. Exatamente essa que Marx estava colocando. Como é que a gente vai, né, participar e provocar, né, um avanço social, né, que permita que o desenvolvimento das forças produtivas seja emancipatório e não escravizador, ou formas variáveis, né, de distorção, de injustiça, de desigualdade. Né? Essa era a bandeira. Né? Celso Furtado estava vivo, não tinha a ver as palestras, pessoal, desenvolvimento, modelo de desenvolvimento, eles falavam, né? Palavra que caiu em desuso. For botar no Google para ver o uso da palavra desenvolvimento nos últimos 300 anos. Realmente, na época, se discutia muito bom, qual é o modelo de desenvolvimento. Não a política de curto prazo, não a política também, né? Mas qual é o modelo de desenvolvimento, de crescimento, constituição de renda. Essa foi a agenda que, nos anos 80, levou a democracia a criar esperança, né? Que a gente teria uma sociedade mais justa e uma economia mais desenvolvida. Mas eu, no meio dessa discussão ali, querendo achar a ponte entre a economia e as ciências sociais e como superar a contradição. O Marx e as correntes marxistas, eu acho que não tem como negar que levam, inevitavelmente, a um certo flerte com a violência, né? Já que, se o sistema, ao produzir, pressupõe a sua própria reprodução, quer dizer, é impossível sair daí, como é que você quebra? Né? Senão pela violência. E, claro, que tinha muita gente que foi por aí, muitos disfarçaram um pouco que é violência, mas no final podia ser, por exemplo, ser eleito democraticamente, dar um golpe, né? Revolução, muita gente não falava revolução, eu ainda falo, mas realmente não dava assim, para as pessoas que sofreram, né, com a ditadura. Eu era criança, adolescente, mas a gente viveu. A gente não queria violência, a gente já sabia que luta armada não ia resolver nada, né? Mas, enfim, tinha que ter uma terceira via, né? A palavra ficaria famosa anos depois. Mas foi na busca dessa opção
entre, digamos, o material, né, a energia, essa energia, o Marx fala que é a que vai impulsionar forças produtivas para gerar uma relação social justa, adequada, né? Essa evolução, uma teoria do valor que seja puramente materialista. Eu olhava aqui e falei, bom, mas claramente não é só uma questão material. A gente está vivendo isso agora. Questão de esperança, confiança. Isso também, se eu voltar a buscar uma saída dessa situação, né, um horizonte, uma referência para esse tal modelo de desenvolvimento. No utilitarismo, no individualismo, e apenas na propriedade privada, também, para quem viveu o Brasil, e hoje ainda mais do que nunca, vê que não dá. A privatização, ela simplesmente não contribui para uma mudança do modelo de desenvolvimento no sentido da inclusão, da emancipação social. Ela pode produzir uma série de outros fatores, mas não estou convencido de que a privatização seja realmente a solução. Ao contrário, a gente está vendo que ela vai ao ponto de destruir a própria esfera pública, que seria, né, uma esperança democrática, não violência, né, seria esse espaço para que essas relações sociais pudessem pensar uma evolução da produção diferente da reprodução do modo de produção existente. Mas não tinha jeito. O confronto é o que a gente está vivendo até agora, e eu passei a minha vida procurando uma opção a esse confronto. Realmente, o fato de que existe uma questão filosófica central, que é de entender qual é a energia, qual é essa potência, de onde ela vem, essa energia que não tem limite sagrado estabelecido, né, que ela é reconhecida como uma energia viva das pessoas vivas, fazendo história, eu me interessei, fui atrás de entender essa motivação, a gente poderia chamar motivacional, né, ou moral, né, mais weberiano do que marxista ou liberal, né, justamente buscando uma compreensão da sociedade, da economia e da transformação, onde a possibilidade de emancipação não está nem pré-determinada e nem é inevitável, mas ela depende de uma motivação, de um reforço da dimensão deontológica, da dimensão moral, estética, enfim, a motivação não utilitária do valor, mas que também não é uma motivação material ou materialista. E, realmente, o único autor que eu encontrei, já na graduação, que tratava dessas questões sem cair nem no materialismo, nem no utilitarismo, era o senhor John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Mas todo mundo lia o Keynes como o fiscalista, aquele defensor do gasto público, da intervenção estatal para tirar a economia do buraco, construir pirâmides, enterrar garrafas, tudo mais, né, fazer rodoanéis, coisas do gênero. E eu, com essas perguntas na minha cabeça, achava que não era por aí. O Keynes, inclusive o Keynes já nos manuais, então, menos ainda, a tal da síntese neoclássica, o Keynes ainda mais estilizado. Né? Então, eu resolvi ler o Keynes. Eu tinha um grupo de estudo de Marx, então vamos fazer um grupo de estudo de Keynes também, mas não os keynesianos, não leu a teoria geral do emprego, da renda, da moeda, não lê. Já que temos essa relação de quase culto à tradição marxista, a gente lê os textos do Marx em busca de inspiração, e aqui na escola, na faculdade, só dá um manual para a gente estudar. Vamos pegar esse tal do Keynes e ler. E nós fizemos uma leitura em voz alta do Keynes, e aquilo realmente acabou me fascinando, e eu começando já a querer juntar Keynes com Marx, porque o Keynes traz a questão central da confiança, das expectativas. Então, já passa a ser algo, digamos assim, escópico, né? Scope, né? Em inglês, scope, né? Você tem um objetivo, você tem um foco, o telescópio, né? Ou a escópica, né? Eu chamo também de uma pedascopia, um aprendizado pela colocação do seu olhar numa perspectiva, portanto, num foco, num interesse, né? Temas que frequentam vários autores que não os utilitaristas,
neoliberais ou liberais, ou proto-liberais, e nem os marxistas. Os marxistas acham que realmente é uma questão mais material, né? Materialismo dialético, materialismo histórico, mas essas dimensões, entre aspas, subjetivas, ficam de fora. O Keynes não. O Keynes fala, existe, sim, um processo aqui acontecendo no mercado, e ele é informacional, ele é simbólico, ele é expectacional. Então, eu estava nesse momento da descoberta do Keynes, também muito jovem, né? E eu lembro que eu queria juntar tudo, e estava em 1981, estava começando o mestrado, já estava com essas coisas na cabeça e tal, e teve um seminário em Cambridge, o primeiro seminário sobre questões metodológicas na obra do Keynes, o primeiro. Eu era rato de biblioteca lá na FEA, né? Eu ficava consumindo os jornais, os periódicos e tal. Então, Cambridge Journal of Economics tinha lá o anúncio de que ia ter o primeiro seminário sobre questões metodológicas do Keynes. Eu não tive dúvida, né? Implorei para o meu pai, que, poxa, né? Esse seminário é incrível e tal. Mas tem que ter um paper, né? Então, eu escrevi esse paper, mandei o paper foi aprovado, e lá fui eu para Cambridge, né? Aquilo foi muito encantador, né? Um feitiço para você chegar no lugar, né, onde aconteceram as coisas das quais você lê, ou viveram essas pessoas, né? Do Newton ao Keynes. Aquilo foi muito impressionante, e lá eu defendi também já uma tese de que o Keynes realmente ele poderia ter respostas para aquilo que o idealismo alemão estava procurando, que é essa energia de superação, né, que leva a uma transformação da economia e da sociedade, não pela violência, mas pelo conhecimento, pelas expectativas, pela formação de pactos de confiança, de convenções. Isso, na época, ninguém falava disso. E lá em Cambridge, realmente, a coisa deu polêmica, né? Mas, curiosamente, depois, quando saiu o livro do simpósio, só não publicaram 2 papers, o meu e de um mexicano que falava do keynesianismo no México. Eu falei, poxa vida, hein, caramba, né? Não deu para entender. Mas, enfim, até hoje está inédito esse paper que eu apresentei lá, onde eu falava justamente desse diálogo do Keynes com os filósofos de Cambridge, em especial por um que frequentou e foi muito amigo dele, que era o Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. É um filósofo da linguagem, né? É um filósofo da linguagem que tem uma importância extraordinária no pensamento do século XX, do século XXI, mais ainda, né? E ele e o Keynes eram muito amigos. Amigo mesmo, assim, de ajudar até em dificuldades financeiras do Wittgenstein, que renunciou à fortuna da família para se dedicar a descobrir o universo, a lógica, a relação entre linguagem e mundo. Um grande radical, um grande pensador, que foi, como tantos daquela época, né, oprimido e sufocado e praticamente, digamos assim, massacrado, né, pela homofobia, né, uma coisa inacreditável, produziram obras e pensamentos que hoje nos ajudam a pensar a confiança, a linguagem, o que faz sentido, né? Então, essa preocupação, ela estava presente no Keynes, e aquilo me fez cada vez mais buscar uma conexão entre o mundo da sociedade e o mundo da economia, de novo, que não fosse a transformação pela violência, que não fosse nem materialista e nem utilitarista. O Keynes, com o Wittgenstein, apontaram, publiquei esse livro, O Capital em Jogo, né? Que outro dia eu recolhi da editora, eles me ligaram, olha, Gilson, vai para o moedor lá, triturador de papel. Ninguém comprou esse livro, ele não foi adotado em nenhum curso, nada. Você quer de volta aí para você? Quanto está? Vende por R$1 cada exemplar, só para você levar isso aqui para não triturar. Então, eu me tornei o grande investidor especulativo da minha própria obra, que tem se valorizado enormemente quando eu comprei na Baixa, né? E eu estou guardando esses livros todos, inclusive quem quiser, estiver interessado, é só entrar em contato no inbox, que pode enviar um exemplar. O Capital em Jogo, e aí já aparece o jogo, isso eu já estou, é o doutorado, e eu já estou plenamente consciente de que entre o Keynes, o Wittgenstein e o próprio Marx,
essa energia transformadora, né, ela passa pela linguagem, vamos colocar assim de forma muito ampla, passa pela linguagem. A verdadeira força produtiva é o conhecimento. E o digital chegando, eu falei, nossa, o Keynes, o Wittgenstein, vários idealistas alemães estavam certos. Nós somos, sim, portadores de uma energia, de uma potência transformadora, né, que é o resultado da nossa capacidade de interromper a lógica de reprodução do modo de produção que pressupõe a sua própria lógica como resultado do seu processo infinito, né, ao ponto de se tornar divino, sagrado, né, o sagrado mercado, o capital sagrado. Né, tem muita gente importante que pesquisou e muita coisa interessante sobre essa relação entre o sagrado, a religião, o dinheiro. Weber foi só um dos, né? É uma grande discussão sobre essa relação realmente entre o valor, tal como nós entendemos logicamente o resultado de uma troca, de uma relação, e esse valor que é uma projeção, é imaginação, é fantasia. São poucos os economistas que realmente chamaram a atenção para essa terceira via, nem materialista, nem propriamente utilitarista, né? Porque nem sempre o que a gente projeta um desejo, um modelo de desenvolvimento pessoal ou social, né, é uma projeção racional. Aliás, frequentemente, ela não é. Em 2006, eu estava muito gripado lá, né, metido lá nos livros, de repente, vem aquele insight. Não é economia, é economia. E, de fato, lá naquele remoto inverno de 2006, quando me veio esse insight, eu dei uma procurada no Google e, gente, não aparecia a palavra economia. Aí eu falei, vamos ver em inglês, a economics. Achei realmente um único artigo de 2001, onde o Michael Kaplan comentava o efeito do discurso do presidente do Banco Central americano sobre os mercados, dizendo, olha, isso aqui está mais para linguística do que para finanças. Tem todo um mecanismo de interpretação que é uma economia, a economics. Era a única referência, não tinha mais nada. Aí eu rapidamente escrevi um pseudo-paper e mandei para o programa de pós-graduação em comunicação e, felizmente, foi publicado. Felizmente que eu digo não, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Pelo menos fica registrada que o trocadilho teve essa felicidade de ser uma inovação, pelo menos terminológica. Ocorre que, já há coisa de 3 anos, eu, numa bolsa, numa dessas viagens acadêmicas, fui visitar a Biblioteca Nacional da França e fui recebido ali pela bibliotecária para me explicar como é que faz a pesquisa e tal. Claro, dá uma palavra-chave, né, para a gente pesquisar o que tem aqui na Biblioteca Nacional da França. Aí eu não tive dúvida. Economia. Ela pesquisou lá, 3 livros já tinham economia no título. Eu falei, bom, quero ler já esses livros. Né? Aí, bem, 2 ela tinha, o terceiro ia ser lançado na semana seguinte. E aí eu peguei esses 2, Michel Volle, procurei na internet e tal, e lá estava no site dele, que ele criou um Instituto de Economia em Paris, e na página diz, esse aqui é um neologismo criado pelo economista brasileiro, Gilson Frais. Eu fiquei muito feliz, claro, porque qual é a fantasia do acadêmico? Inventar alguma coisa que seja nova, que seja provocadora, que seja, né, talvez o destino da metamorfose ambulante seja, no final, criar uma ideia que ela mesma tem muito de metamorfose, né? Porque a ideia de um ícone é uma ideia que vai, em primeiro lugar, chamar uma interdisciplinaridade, nem é uma palavra usual, a gente vê assim, nos estudos religiosos, né? A iconografia, os iconoclastas, né? Toda essa discussão tão importante que coloca a nossa relação com uma imagem como um processo que transporta
para algo que não é nem real nem irreal, mas é algo que mobiliza uma energia, mobiliza uma intenção. Né? E vários autores têm trabalhado isso, inclusive na área da economia, essa relação do próprio interesse enquanto vocação, enquanto chamamento, enquanto uma vontade, um desejo, e que se projeta na imagem. Então, aí, bom, fiquei feliz, fui tomar um café com Michel Vole, em Paris, até hoje somos assim, amigos, né, e trocamos ideias. Outro autor também, um livro interessantíssimo, em que ele fala, muito interessante, é uma abordagem bem nessa linha mais idealismo, marxismo frankfurtiano, né, onde ele vai, inclusive, analisar a emergência dos shopping centers, os mecanismos de governança e manipulação do olhar, inclusive na criação, na invenção da escada rolante. Então, essas referências todas me levaram a trabalhar e divulgar e vamos fazer o marketing desse conceito de economia, mas lembrando que o ícone, a relação com o ícone, e aí voltando para o Keynes e para o Wittgenstein, é um jogo. Então, essa ideia de que o valor é algo que determina, ou está determinado pela oferta, pela procura, por um mecanismo newtoniano, né, pré-Einstein, de equilibração de forças, é uma metáfora, né, epistemologicamente, ela tem seus limites também, como pressupostos que ela carrega na sua maneira de nos fazer olhar o mundo, né? E, claro, os jogos do olhar, os jogos da atenção, os jogos da informação, da circulação da informação, passam com o digital a carregar essa potência transformadora, mas, como a gente sabe também, pode ser uma potência como na era industrial, como na era comercial, como na era, digamos assim, agrícola, enfim, qualquer outra era onde grandes padrões tecnológicos, grandes mudanças de padrão tecnológico foram apropriados por uma elite que usou aquilo, né, da maneira que a gente sabe, chegamos até aqui dessa forma. Será que uma economia desafiará essa perspectiva? Qual que seria a proposta prática? Então, por isso que eu fui me deslocando da economia para as comunicações e para pensar a linguagem tal como ela existe na sociedade e como ela se conecta a essa economia política do ícone. Né? E aí fui para o departamento de cinema, rádio e TV, falei, aqui que está acontecendo na internet. Comecei a trabalhar na internet, eu era justamente o economista-chefe do Bank Boston, né, sob as orientações do Dr. Henrique Meirelles. Foi incrível aquilo, né? Economista heterodoxo, né? Supostamente heterodoxo, da Unicamp, né? Economista-chefe de um banco estrangeiro, né? Tudo isso teve um custo também, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Em primeiro lugar, porque, de fato, existe uma iconografia do financeiro, né? Da instituição financeira, que é uma espécie de também roteiro de demônios e fantasmas, né, às vezes bastante grotesco. E a questão não é simplesmente de usura, né, o setor ser visto como uma instituição bancária ser visto como bom ou como mal. Quer dizer, realmente, quando se examina, do ponto de vista então, econômico, dos ícones, se examina a relação de finanças e sociedade, finanças e produção, é possível, enfim, colocar em primeiro plano, isso antes da internet, isso sempre foi assim, a informação e as expectativas e a maneira como se forma a opinião pública como um fator determinante do crescimento, do desenvolvimento e da eventual harmonização entre o que as forças produtivas e as capacidades individuais permitem e aquilo que o ordenamento social, político, jurídico, institucional aceita. Essa contradição, ela não se elimina, né? Ela, ao contrário, como diz o Marx, não há limite sagrado. Ela vai se repondo. Né? A ideia dos jogos, né? Quando eu percebo que os games tornam-se não apenas maior que a indústria do próprio cinema, mas
a lógica do jogo, ela é parte inerente do mecanismo de captura da atenção pela internet. Então, a especulação financeira, que já fazia muito bom uso da internet como instrumento de criar e gerenciar expectativas, né? Com a internet, essa lógica especulativa ela se espalha, né? E passa a produzir a representação de cada indivíduo para os outros na rede, nas redes sociais, passa a produzir ícones, ícones que têm valor. E a circulação desses valores sob a forma de ícones digitais que definem num jogo ampliado, num jogo social, a própria capacidade de sobrevivência de cada indivíduo, de cada empresa, de cada organização. Então, isso começou a ganhar um nome na literatura recente, começou a se falar de gamificação. Mas a ideia de que a lógica do jogo faz parte da própria comunicação, ela é anterior à internet. O que chama atenção com os games é que, justamente porque eles explicitam e exploram mais intensamente a própria lógica do que é lúdico e a capacidade de transformar ludicidade em valor, em riqueza, em produção, não só na indústria do entretenimento, mas, sobretudo, nessa indústria, nesses setores culturais, economia criativa, é o que chama a atenção da própria indústria de games, mas de modo geral, tudo pode ser um game. Em 2010, eu conheci uma rede internacional, que é a Games for Change, que, por incrível que pareça, era uma comunidade, né, de artistas, de criadores, de empreendedores, na área de games, mas que percebia exatamente essa dimensão de conexão, né, de implicação mútua entre o que é jogar e o que é viver, e a partir daí propunha uma agenda para o mercado, para a sociedade, para os indivíduos, para as universidades, uma agenda que é: vamos então mergulhar na lógica, nos mecanismos, tanto tecnológicos quanto comunicacionais, de criação de jogos, e usar isso como uma ferramenta de transformação. Então, nós estamos nesse ponto. Daqui a um mês, a gente vai realizar o 8º festival, né? Eu passei a representar na América Latina a Games for Change, e nós estamos com uma plataforma para ser lançada nos próximos dias. Aliás, ela já está no ar, depois eu passo aqui o link para vocês, cuja proposta é usar a perspectiva lúdica como plataforma de transformação. O tema é o de sempre: nem materialismo, nem utilitarismo. Nós vamos além disso, sem violência, brincando. É o resumo dessa viagem pela filosofia, pela economia, pela tecnologia, né? Viagem que começou lá atrás, lendo aquela revista Propaganda. Será que dá para quebrar o ciclo da propaganda? Ou pelo menos criar outros ciclos em que as causas, né, que nós tanto necessitamos nesse momento, desenvolvimento sustentável, né, todas as nossas metas, né, para melhorar o planeta, será que não vai ser realmente nem pela política, nem pela força, pelo uso da força, mas por uma nova cultura, uma atitude lúdica, uma capacidade de olhar para o futuro com imaginação, com fantasia, com invenção, criatividade e improviso. Eu acredito nisso. Foi a minha maneira de solucionar as contradições que eu fui carregando desde aqueles anos 70, em que a gente sonhava com a democracia. Em relação ao uso emancipador, vamos dizer assim, dos games, ou dessas possibilidades de representação, de produção dos ícones com valor econômico, canalizando tudo isso para o aprendizado ou para organização, ou para organização com fins de transformação social, etc., não existe um efeito de gamificação na comunicação que não se apresenta assim, e a comunicação generalizada da propaganda política,
dos discursos de ódio, para usar o chavão, que, no entanto, tem um objeto claro. E não funcionaria, então, como um enorme game essa propaganda e esse engajamento produzido por máquinas como a do Trump, por exemplo, ou como o que nós vemos no Brasil. Quer dizer, não é o efeito de gamificação automático que produz esse tipo de engajamento que vincula as pessoas ou vincula, além das pessoas individualmente, esses blocos, essas massas, a uma causa totalmente desconectada da realidade ou da verdade factual, totalmente alucinada e totalmente fanatizante. Essa polarização, por exemplo, quando ela não é objeto ou quando ela não está conectada com uma forma de visão do mundo, mas apenas como um efeito de ódio ou de rejeição ou de mobilização em prol da destruição do outro, portanto, uma polarização produzida como um efeito retórico que vira realidade. Isso aí não é um grande game a partir dos termos que você estudou? Uma das coisas que já me causa sempre me causa uma estranheza, né, é ver a palavra engajamento, né, mas usada pelo mercado publicitário, né, especialmente na internet. E mesmo agora com a gamificação, então, a gamificação é o melhor instrumento para engajamento do seu funcionário, uma coisa ali, né? Então, eu acho que não é questão do game, de ser game ou não ser game. Eu acho que voltando lá ao Grundrisse, né, o Marx, aquela Aufhebung, ela depende de superação da alienação. A lógica é uma lógica de engajar, de fazer com que o trabalhador, por exemplo, ele não pense nos seus direitos, ele pense naquilo que ele vai consumir a crédito com o salário que ele vai conseguir, então ele vai se submeter àquela ordem para chegar naquela ilusão do consumo, e aí essa ilusão vai se repetir na infinita até destruir o planeta. A lógica do engajamento, quer dizer, o momento em que você captura o olhar, né, para usar o Guattari, né, nós estamos navegando nessa mesma crítica, né, nessa mesma perspectiva que faz do olhar a fonte do valor, vamos dizer assim, né, resumindo. Mas essa captura do olhar, para que ela implique essa Aufhebung, né, e num potencial que não seja apenas de reproduzir o que já tem, mas de produzir algo novo, essa Aufhebung é o X da questão, é o pulo do gato, né? Em que toda a nossa capacidade de fazer uma suspensão diante do fenômeno, colocar em suspeição o fenômeno, dar um passo atrás nessa fenomenologia crítica. Não, espera lá, eu não preciso ter um carro, eu não preciso realmente ir para o boteco todo dia, enfim, milhões de coisas que a gente está condicionado a fazer, inclusive abrir Facebook, etc. Como que você faz essa parada, né, que na verdade é uma reorientação do olhar? Eu acho que essa é a questão, e claro, o quanto a mirada, né, quanto essa capacidade de colocar os olhos sobre alguma coisa, é parte também de uma rede de olhares que não seja opressiva, né, que não seja, como o próprio Foucault, né, já apontava, não seja esse panóptico, né, que também faz do olhar uma forma de controle, de dominação, de supressão da individualidade, da diversidade, da criatividade. O mecanismo, digamos assim, ele está lá. A perspectiva lúdica, como emancipatória, ela tem uma tradição, mas eu acho que ela não é necessariamente de direita ou de esquerda, digamos assim, né? E você tem razão, veja a dificuldade, por exemplo, da própria esquerda em criar e lidar com o universo dos memes, né? Então, a massificação, ela traz essa capacidade de manipulação. Caímos no tema que nós estamos aí discutindo já há várias semanas ou meses, né? A questão desse domínio das corporações que controlam o cassino, controlam o jogo. Era a mesma questão que o Keynes colocava
para o mercado de capitais, para a Bolsa de Valores. Olha, se a sociedade vai se organizar em torno do cassino, não vai dar civilização, vai dar loucura, vai dar uma coisa irracional e uma expectativa, uma construção de confiança, de expectativa, que é insustentável. A tecnologia, ela acelera ou intensifica essas contradições, né? E como você disse, pode que ela seja usada muito bem aí para manipular e para explorar num nível ainda mais intenso, explorando o seu próprio tempo ocioso, o seu lazer, quer dizer, uma coisa sem limites. Nada é sagrado diante da reprodução dessa lógica. Como fazer o clique para mudar, né, essa tensão, né, como essa contradição vai despertar uma energia que coloque em suspeita, que coloque em suspenso, né, a sua própria devoração pelo fenômeno. Eu acho que é uma questão que, como você tem muito bem apontado, passa pela dimensão até psicanalítica, né? Passa por essa nossa necessidade de devorar o outro para ser nós mesmos, né? E realmente quais os limites, de onde virão esses limites, como eles serão construídos, né? Então, é pelo controle, a oligopólio, a concentração, é pela censura, é pela crítica moral, é por uma abertura ainda maior de oportunidades para que a diversidade se explicite. Não é um processo automático, isso que me agrada numa visão econômica, quer dizer, não é necessariamente bom nem mal, depende de um ato de vontade que é individual e coletivo, tem muito de intangível, talvez tenha muito de religioso, de espiritual, de compromissos com a sua própria capacidade de ter consciência dos limites da sua vida, da sua passagem por aqui. Quer dizer, não é algo determinado nem por classe, nem por etnia, quer dizer, é uma capacidade reflexiva e crítica que é a mesma que os frankfurtianos, né, cobravam diante da indústria cultural. Mas, olha, eles eram a expressão máxima de uma Europa extremamente cultivada e perceberam como, nesse píncaro da glória da cultura e da civilização, de repente se produz, né, esse verdadeiro magma de tragédia e de necropolítica, né? Eles perceberam isso, muitas pessoas sempre se chocaram, a gente mesmo se choca, mas, poxa, quem diria que por trás daquele Brasil cordial, né, existisse isso? Na verdade, isso e muito mais, mas as projeções, elas são criadas e essa confiança, ela se constrói. Eu acho que isso que nós estamos sentindo falta hoje.